Torcedor Cruz Maltino, e a mídia resolveu elogiar e merecidamente essa garra do time do Vasco, né? A gente sabe que o Vasco não desistiu hora nenhuma, foi pra cima buscar ali o resultado, um negativo ali de 2-0 pro Flamengo. O Vasco não se entregou, brigou o tempo todo e foi contemplado aí no final com esse empate, né, no último minuto. Bem verdade que Renato Gaúcho, muito questionado a respeito da escalação inicial, então muita gente trouxe aí também, né, a torcida dizendo que o Vasco poderia ter uma sorte melhor caso tivesse entrado com um time ali de forma mais adequada. Mas assim, cara, foi um time aguerrido, foi um time que brigou até o final e realmente mereceu aí até uma virada se tivesse um tempo um pouco maior. Vamos reagir à mídia aí rasgando elogios ao Vascão, depois a gente volta com mais notícias e tudo aí do Cruz. Flamengo jogou bem? Jogou. Jogou melhor? Jogou. Mas vou falar, hein? O que o time do Vasco brigou, lutou, correu, não é brincadeira, não. Mesmo com 2-0, o Vasco não parou, não desistiu. Então, méritos pro Vasco, mas vacilada do Flamengo. E quem agradece é o Palmeiras. Melhor em campo, o Plata. Jogou muito. Empatou no último minuto. O time que teve mais coragem. O time que não parou de jogar. O time que respeitou o seu rival. Porque o Flamengo achou que o jogo já estava ganho. O Flamengo parou de jogar. O Flamengo tirou seus principais jogadores de campo. O Flamengo diminuiu o ritmo. E o Vasco, gigante como que é grande rival do Flamengo, não achou que o jogo tinha acabado como o Flamengo. O Vasco jogou o jogo até o final, coisa que o Flamengo não fez e que por isso deixou de encostar no Palmeiras. Mais uma vez, a soberba do Flamengo foi muito prejudicial. Contou pontos, porque o Vasco da Gama, gigante como levou o clássico a sério até o final. Foi mais intenso no final do jogo, sem achar que já tinha acabado. E o Vasco mereceu um empate, porque levou a sério o clássico até o último minuto. Coisa que o Flamengo, alguns jogadores, inclusive o treinador, que eu só elogio, acharam que já tinha acabado. Não levaram com a seriedade de um clássico o que um clássico representa. E o Flamengo deixa de encostar no Palmeiras com um papelão. O futebol é feito de histórias. Quem diria que um cara que por tanto tempo foi criticado com a camisa do Vasco, ex-Flamengo, faria o gol de empate hoje? Hugo Moura foi o cara da partida. O Vasco da Gama empatou com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro em 2-2 em pleno Maracanã. No momento, é a casa do adversário e no momento a gente sabe que existe uma grande discrepância entre Vasco e Flamengo fora e dentro de campo. Mas hoje, apesar de uma escalação duvidosa de Renato Gaúcho, claro, por conta da lesão, ou melhor, do tostão que Andrés Gomes sofreu contra o Corinthians, ele entrou com Brenner e David, mais uma vez para tentar atacar a profundidade, o gol logo cedo, numa bobeira conjunta da zaga, com Cuesta e Robert Renan, principalmente ali falhando, o colombiano deu muito mole na hora de marcar o cruzamento, o Pedro acabou desmoronando esse plano de jogo do Renato. Mas aqui vai um elogio à postura dos jogadores. Em vários momentos contra o Flamengo, a gente sabe que essa discrepância é colocada em campo não só tecnicamente, mas também no quesito vontade. Hoje o Vasco, mesmo tomando o primeiro e depois o segundo gol, em nenhum momento deixou de batalhar, deixou de construir, deixou de tentar. Inclusive no primeiro tempo poderia até ter empatado em algumas oportunidades. Teve uma bola que o Brenner deu muito mole, tentou bater de canhota e não passou a bola. Era uma chance de gol do Vasco. E no segundo tempo, num pênalti bobo do Paulo Henrique, em que ele pisa no Pedro, o Pedro já não tinha muito mais o que fazer ali, acaba saindo o gol do Jorginho. Mas o Renato no segundo tempo começa a fazer as mexidas, começa a colocar em campo quem de fato merecia ser titular. Adson, naquele momento a gente viu também o Andrés Gomes entrando depois da questão da lesão, o próprio Spinelli, que é um cara que incomoda muito mais ali no setor do ataque do Vasco da Gama, e o Nuno Moreira, que não só deu assistência, mas melhorou também esse volume de jogo do Vasco pelo lado esquerdo.
valeu a luta, valeu a garra, valeu a competência, não porque a gente vai comemorar aqui um empate contra o maior rival, mas principalmente por ter sido da maneira que foi. Nos últimos minutos, com o time mostrando caráter e garra para respeitar a camisa e no final das contas com uma história que parece daquelas que o futebol sempre nos presenteia. O Hugo Moura foi um cara muito criticado pela torcida do Vasco e digo que eu já critiquei várias vezes. Não mudo muito a minha análise em relação ao que ele já fez com a camisa do Vasco da Gama. Mas é necessário a gente dar a César o que é de César. E hoje ele foi importantíssimo, não só por sua entrada, mas também pelo gol marcado diante de um clube em que ele foi criado. Hugo Moura empatou o jogo e essa equipe de Renato Gaúcho leva um ponto para São Januário. Um traço do time do Jardim, Sim. começar forte, Sim. fazer gol no começo, construir vantagem cedo, geralmente antes dos 15 minutos, para depois poder jogar um pouco mais em transição como ele gosta. Não jogar atrás, mas ter a velocidade a seu favor. Na própria né? goleada contra o Atlético foi assim. Super assim, e vários Ah. outros jogos contra o Independente Medellín, sim. enfim, contra o Cusco na Libertadores Até e por aí contra o vai. Vitória. E era na como, Copa do Brasil. E era como o Cruzeiro jogava, é como Isso. o técnico gosta que o time jogue. E o Flamengo pavimentou esse caminho, o Vasco tentou reagir, mas tinha limitações, e as limitações passavam também pelas escolhas que o Renato fez. Então o Vasco levou pouquíssimo perigo ao gol do Rossi no primeiro tempo. Mas eu queria dizer que eu entendo os caminhos que levaram o Renato a fazer as escolhas que ele fez. Mas, de fato, com 1-0 contra, ele teve que colocar o time para frente e foi um risco que ele correu. O Flamengo abriu 2-0 no pênalti e, se tivesse mantido o mesmo nível de intensidade, poderia ter até criado mais oportunidades para definir uma vitória mais tranquila. Mas acho que o talento dos jogadores do Vasco que entraram, que melhoraram a equipe, isso ajudou, mas o nível de vontade do time do Vasco, assim, de não desistir do jogo, para mim foi fundamental e é uma marca desse time do Vasco, que a gente falava aqui no intervalo. Isso. O Vasco virou jogos improváveis contra times melhores do que ele. Então, de fato, o Flamengo ficou confortável demais com a vantagem e o Vasco não desistiu de buscar o empate. E isso fez com que a gente tivesse um jogo emocionante até literalmente a última bola do jogo. E foi por isso, né, por essa questão de emoção do jogo, um excelente clássico no Maracanã. O Vasco virou contra o Palmeiras, virou contra o Fluminense, Isso. virou contra o São Paulo e foi buscar um 0-2 contra o Flamengo. Então, contra os times do G4... Contra o Fluminense era 0-2 também. Também era, verdade. Então, contra os times do G4, ele venceu 3 confrontos e empatou o de hoje, que perdia até os 40 do segundo tempo. E isso aconteceu logo no início do trabalho do Renato, né? Esse clássico, esse primeiro clássico que o Vasco vira e a virada contra o Palmeiras em São Januário fazem parte dos primeiros jogos. Palmeiras acho que foi a estreia, Foi né? o primeiro. Foi a estreia. Do Renato no comando do Vasco. Então, o que poderia parecer aquele choque inicial quando um novo técnico chega e mais na motivação, não por ser o Renato, mas por não ter tido tempo ainda de mexer com a equipe da maneira que gostaria, me parece ser uma característica do time do Vasco, essa de não desistir de partidas, muitas delas aquelas em que existe mais foco, um jogo de mais alto perfil, como, por exemplo, o de hoje. O que eu achei curioso foi o seguinte, quando você começa um jogo contra um time como o Flamengo perdendo, você fica numa situação muito complicada, né? Porque o elenco do Flamengo permite que ele controle partidas de maneiras diferentes. Então, esses mesmos jogadores, ainda dirigidos pelo Felipe Luiz, por exemplo, em vantagem num clássico, muito provavelmente tratariam de dominar a posse, Sim. fazer o jogo ficar a caráter para o Flamengo, gradualmente se colocar melhor em campo, tecnicamente mostrar sua diferença e conseguir mais um gol, talvez mais do que um gol. O time atual, por característica do treinador e porque os jogadores podem executar esse outro futebol, ele, como disse o Gustavo, não é que ele dê um passo atrás em vantagem no placar, espere o adversário e jogue no erro. O correto, aquilo que o Jardim quer, é que o Flamengo marque muito bem e aproveite a necessidade do adversário de se adiantar para, na combinação desses dois fatores, conseguir uma vantagem maior. E foi o que aconteceu. Só que sem que o jogo tivesse se transformado num jogo pró-Flamengo a partir do 1-0. O Jardim disse na coletiva, eu estava lendo agora há pouco aqui, o Gustavo me lembrou quando a gente chegou, que considera que o Flamengo jogou bem mais ou menos meia hora hoje, os primeiros 30, 35 minutos. Depois, a declaração textual dele é que o Flamengo parou de jogar,
E tem uma expressão que ele usa que é muito interessante, que ele fala, nós quebramos. Isso, Nós quebramos talvez tenha a ver com energia, isso. pelos desfalques que o Flamengo tinha hoje, pelos jogadores de mais controle e mais elaboração que ele não pôde escalar, e pelo fato do Flamengo ter jogado pela Libertadores na Argentina no meio de semana. E o Vasco poupou Provavelmente. o time, jogou com o time reserva Exato, contra o com Inter, o Vasco. sem viagem. O E Vasco conseguiu uma descansado. vitória, tem mais um mérito nessa história do Vasco, que é essa vitória no meio de semana 3-0. Né? E a situação também até confortável na Copa do Isso. Brasil. Vasco descansado pela escolha de jogadores que o Renato fez, obviamente por causa da ocasião de hoje. E o Flamengo tentando levar as duas competições à sua maneira. Também não podia tirar um time inteiro para jogar na Argentina. Não faria sentido uma escalação como essa. Então o Flamengo não conseguiu transformar o jogo melhor para ele no sentido da dinâmica depois de estar vencendo por 1-0. Mas teve um pênalti, o Jorginho fez o gol, o jogo ficou 2-0. E a partir daí a coisa se desenrolou de um jeito muito pior para o Flamengo do que antes, mesmo ganhando o jogo por 2-0. E o Vasco, além de ter aproveitado mais uma ocasião em um clássico para demonstrar para o seu torcedor a capacidade de colocar essa vontade em campo, de tentar até o final empatar jogos, como aconteceu hoje, e isso vale muito porque mantém... Primeiro passa a sensação de ter sido um resultado melhor do que foi. E depois porque mostra para o grupo de jogadores que se pode mais, talvez com um pouco mais de ambição desde o início, menos erros, etc. Mas o Flamengo parou de jogar, como disse o seu técnico. Seja como você ache que o Flamengo tem que jogar, ele parou de jogar. Um exemplo claro desse parar de jogar, o gol do Jorginho foi no minuto 60, o gol de pênalti, 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo ficou do minuto 60 até o minuto 78 sem finalizar. Que aí veio a falta do Léo Pereira, depois o escanteio com o Léo Pereira. Não, mas bateu ele de não novo. recua, ele não já chama ou passa a jogar de uma outra maneira a partir do 7º ou do 8º minuto, quando marca o gol? Não é assim, Zinho? Como é que você enxerga? Não é um estilo do Flamengo e a gente elogiava isso. Olha, é um Flamengo que depois passa a ser mais rápido, mais direto, como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, só que quando vencia a gente elogiava. Exato. Hoje que não venceu se tornou um problema, isso, Zinho? São características de conduzir o time diferente, né? O Felipe Luiz gostava de um time com marcação linha alta. Muitas vezes o Pedro ele não utilizava porque o Pedro não é esse atacante de intensidade ali na frente para pressionar os zagueiros. E aí já tem um Arrascaeta que também não tem essa intensidade. Muitas vezes a gente via ele preferiu Plata fazendo essa função até como o homem de referência, fazia ali as opções dele, ou o Bruno Henrique. Já o Jardim, quando ele assume, o Pedro vira o titular absoluto dele. E até pela característica que ele usa, ele não faz uma marcação o tempo todo com linha alta, também não é possível mais isso. Mas muitas das vezes ele baixa as linhas, dá até a bola para o adversário jogar também. Você vê um time do Flamengo mais compacto, intermediária para trás, ou linha de meio campo ali para trás. Aí tem a participação, quando está jogando a Arrascaeta com o Pedro, são os dois últimos homens dessa linha de marcação para marcar os volantes adversários. Os dois homens de lado voltam muito para recompor. 4-4-2. Né, sem a bola. E às vezes isso atrai o adversário. O Flamengo acaba tendo... eu não sei como terminou, não tem esses números. A nossa produção deve ter. Mas em um momento do jogo eu vi que o Vasco tinha muito mais finalizações. Muito mais não, tinha mais finalizações do que o Flamengo. Acabou 20-12, a diferença é muito Tetra. na qualidade de elenco. Para o Vasco, né? Para o Vasco. A diferença está muito aí. Esse elenco que o Flamengo tem individualmente de jogadores mais decisivos. O Vasco, com a postura que o Renato adotou, não é uma crítica ao Renato, tá, companheiros? Eu também concordo, ele tem que olhar o que foi a semana, se tem jogadores que estão sentindo aqui, sentindo ali, e ele compactou o time, foi mais conservador, havendo do outro lado um time superior. E a diferença para mim foi essa, porque o Flamengo finalizando menos, estava mais próximo de fazer gols.
Porque o Vasco, no alvo mesmo, se a gente for ver, não foram tantas vezes. O Flamengo não, obrigou o goleiro do Vasco a fazer ótimas defesas, porque tem um time melhor. E aí vem a cobrança em cima do Leonardo Jardim, né, que ele tem um time com muita qualidade ofensiva para ele recuar e dar a bola para o adversário, como esse Flamengo hoje faz isso em muitos jogos. Vamos colocar os números na tela, só para a gente ver se bate aí com a visão de vocês. Depois a gente comenta e, claro, ouve também os dois treinadores. Então, tem duas telas que mostram números justamente de posse de bola, também a questão das finalizações e se as finalizações foram corretas. Olha lá. Bate com o que vocês falaram, hein? Olha isso, Pac. O Vasco, então, com mais posse, mais finalizações mais certas, como o Zinho falou, aí foi equilibrado, ó, 6-6. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse, foi 56-44. No segundo tempo, a partir do 2-0, o jogo mudou, porque o Flamengo, de fato, ficou mais atrás e não conseguiu não conseguiu se beneficiar do espaço que o Vasco abriria para o Flamengo jogar. Então, o Flamengo cumpriu metade só da ideia do seu técnico a partir do 2-0, que foi esperar um pouco mais, não teve contra-ataque. Acho que tem até outra tela mostrando esses números. E aí a gente viu como o Vasco passou a finalizar mais, ter mais posse, mais ações na área rival. Olha só, após o 2-0, após o primeiro gol do Vasco, quase 70-30 de posse de bola, né? O Flamengo ficou atrás. Isso ajuda a contar a história do jogo. Torcedor Cruz Maltino, tá aí, esse foi o corte, né? Um corte bacana aí, podemos acompanhar a análise pós-jogo, o Vasco, os números do Vasco, né, cara? Sinceramente ali, surpreendente, você for pegar ali os números depois do primeiro gol ali do Vasco, o Vasco amassou o Flamengo, o Flamengo tava jogando bem, tentava controlar o 2-0, né? Só que aí o que aconteceu? Eles não esperavam que o Vasco fosse brigar até o fim, que o Vasco fosse tirar forças da onde tirou, né? Então, assim, depois que o Vasco fez o primeiro gol, a sensação que deu foi como se fosse aquele Vasco do Fluminense, que estava perdendo também, fez um gol, fez outro e foi buscar a virada. E confesso que se tem mais tempo nessa partida aí, com os números aí, ó, que vocês puderem acompanhar, né? O Vasco ali, depois que fez o primeiro gol, o Vasco, a posse de bola do Vasco foi para 67%. Cara, um domínio absurdo. O Vasco chutou 4 vezes, acertou 2 vezes ao alvo, né? Então, assim, ações ali na área rival, o Vasco teve 6. Então, assim, isso mostra realmente, são os números aí que mostram claramente o que o Vasco buscou depois de tomar ali, depois de fazer o seu primeiro gol. Ele foi com tudo para cima, não desistiu, os jogadores acreditaram, e isso daí é mérito, obviamente, dos jogadores. E aí o Renato também, que foi muito criticado pela escalação inicial, ele tem um mérito nisso, né? Conseguiu mexer bem na equipe, a equipe respondeu, melhorou demais com as mudanças, conseguiu construir, conseguiu ameaçar, e por muito pouco não sai com a virada. Mais uma virada épica seria do Vasco, mas tá aí, foi buscar um 0-2 contra um time muito forte, né? A gente sabe qual a qualidade do time do Flamengo. Então, assim, méritos do Vasco, mérito desses jogadores, e o técnico aí, Renato Gaúcho, méritos, né? Aparentemente mais sorte que juízo, mas não vamos falar assim. Foi mérito também, conseguiu ali ajeitar a equipe e sair com esse resultado. Rapaziada, corta aí, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí, valeu!